aí, com todo esse processo aí de urbanização, né, de industrialização no país, a gente tem também as consequências, né? A gente sabe que a mudança que vai ocorrendo aí ao longo do tempo, vai trazendo algumas consequências, essas tanto positivas quanto negativas. E aí, com esse processo todo de crescimento urbano, né, de urbanização, a gente vai ter aí diversas consequências. Uma delas é a questão do êxodo rural, né? O êxodo rural é justamente a saída da população do campo para a cidade. Então a gente vai ter aí um processo diferente, né? Onde a zona rural ela vai perdendo população para as cidades, para as áreas urbanas. E esse quantitativo grande de pessoas nas cidades, nas áreas urbanas, faz com que as cidades elas comecem a passar por alguns problemas estruturais, né? Ela muitas vezes não consegue aí se adequar, tá? Assegurar a toda a população aí uma qualidade de vida, porque a gente tem muitas pessoas e as cidades muitas vezes não conseguem aí se adaptar a esse quantitativo. E é nisso que a gente começa aí a ver várias questões que chamam muita atenção. Uma delas são pessoas vivendo nas ruas, né, devido à falta de estrutura das cidades para receber essas pessoas, né? E aí falta investimento em moradia e tudo isso só vai prejudicando aí a população. Então a gente tem aí um cenário bastante crítico, né? De pessoas que necessitam de moradias e que por não terem acabam tendo, né, que viver de alguma forma, e muitas delas acabam morando nas ruas. Uma outra questão também, né, que é resultado desse processo é a questão da falta de saneamento básico. O que acontece? A gente tem cidades que eram menores e elas vão crescendo desordenadamente, tá? E o governo ele não vai acompanhando esse crescimento. Então o que acontece? As pessoas vão construindo da sua maneira, né? Porque o governo ele não tem dado a assistência necessária para que as pessoas consigam construir de acordo com uma certa qualidade para que não tenha prejuízos. Então as pessoas vão construindo desordenadamente, sem nenhuma instrução, né, sem nenhuma ajuda, e consequentemente a gente vai ter aí uma estrutura precária, né, falta de saneamento básico. Então assim, a gente vai ter ruas onde vai ter esgotos a céu aberto, né, escorrendo aí pelas ruas sem calçamento, sem asfalto, sem iluminação. Então a gente vai ter toda aí uma consequência da falta de atenção e investimento da gestão para receber as pessoas que estão ali a viver querendo morar na cidade, tá? E aí a gente vai ter essas consequências. Uma outra consequência que a gente vê muito, principalmente nas cidades grandes no Brasil, é a questão das favelas, tá? Então o que acontece? São muitas pessoas vivendo nessas cidades, tá? Principalmente em busca de trabalho, de melhoria de qualidade de vida. E essas pessoas chegam nessas cidades numa situação bastante crítica, sem ajuda, muitas vezes, e vão tentando viver da melhor maneira possível. Então a gente vai ter aí, elas já vão encontrar uma certa estrutura, não é, na cidade, porém elas vão ter dificuldade de se adaptar e conseguir uma estrutura adequada. Por diversos fatores. Uma delas é a falta de planejamento aí urbano nas cidades, né? Sem o planejamento urbano a gente vai ter aí um crescimento desordenado e prejuízos aí visíveis e gritantes
para a sociedade. Então, a falta de planejamento faz com que essas pessoas que precisam de alguma forma viver e morar e pronto, as coisas básicas e necessárias que a gente tem direito. Então elas constroem terrenos que não são próprios para construir, muitas vezes, mas porém elas precisam e pronto, a necessidade, né, acaba falando mais alto e elas vão lá e constroem da melhor forma possível que elas tenham condições de fazem, e isso vai gerando aí todo um processo. Então a gente vai ter aí diversas favelas, tá, no Brasil, em diversas cidades, né, devido à falta de planejamento. Muitas casas aí construídas em locais irregulares, né, locais que pelas questões naturais aí, né, pelos fenômenos naturais, muitas vezes acaba sofrendo consequências graves, tá? Porque se eu tenho aí, por exemplo, e aí a gente vai ver um pouco aí, por exemplo, os morros, não é? Esse processo de favela a gente vê muito em morros no Brasil. Claro que também tem outros locais. Então a gente tem os morros, eu sou uma cidadã que quero ir para a cidade, conseguir um trabalho, mas eu preciso fazer minha vida, né? Ter minha casa, essas questões básicas que a gente precisa. Então, eu tenho um terreno, consegui um terreno baratinho, né, nesse morro, e vou construir a minha casa, né? Vou sair do aluguel, vou conseguir viver um pouco melhor. Então, chego aqui, construo uma casa, meu vizinho construi outra e assim vai. Então, a gente vai ter diversas casas no morro e vai fazendo esse processo de favela. Porém, muitas vezes, esses locais não são apropriados para a construção, devido aos fatores naturais, né? Chuvas, ventos. Então, o que acontece? Essas pessoas estão em áreas de riscos, tá? Infelizmente, né, estão nessas áreas de riscos. É porque ela quer? Não. É a questão, né, da necessidade, e sem auxílio, sem planejamento, sem apoio do governo, acaba aqui tendo que se submeter a isso, né? A viver em locais de riscos, tá certo? Então, é um problema sério que a gente tem, tá? É difícil, complicadíssimo aí nas cidades grandes devido à quantidade de pessoas e de urbanização acelerada, né? Não é fácil, mas que a gente precisa aí levar em consideração, tá? Analisar, pensar nessas situações e tentar da melhor forma possível aí minimizar consequências que são negativas, que são ruins, tá? Então, casas que estão nessas áreas de riscos é uma questão seríssima, tá? E que a gestão, as autoridades precisam aí ter uma atenção e ajudar da melhor forma possível essas famílias, para que elas não venham a sofrer nenhuma consequência aí grave, tá bem? Então, assim, com a urbanização, a gente vai ter coisas boas, né? A urbanização, muitas vezes, não quer dizer que é desenvolvimento econômico, tá? Porque que acontece? A gente vai ter o desenvolvimento econômico, que é justamente quando, vamos colocar exemplos de cidade, quando uma cidade ela consegue aí receber investimentos, tá, positivos, sei lá, uma fábrica, por exemplo, que chegou na cidade e que está gerando emprego, economia e tudo isso vem melhorando. A gente vai chamar de desenvolvimento econômico, tá? E quando a cidade ela consegue aí ter arrecadação, né, dinheiro para se manter, e a sociedade também, né, consegue um trabalho e consegue se manter aí, ter uma vida tranquila, tá? Aí é um desenvolvimento econômico. Já o crescimento, né, o crescimento urbano, não, ela pode estar ligada ao desenvolvimento econômico, mas nem sempre. Por quê? O crescimento é justamente esse processo de urbanização. Então, a cidade, quando ela está crescendo, ela está crescendo em termos de urbanização.
mas não significa que, financeiramente falando, ela esteja aí crescendo, tá? A gente tem muitas cidades que vem crescendo, tá? Urbanizando, tal, crescendo, mas em termos econômicos, né, em termos financeiros, ela não está crescendo, porque falta investimentos reais que façam com que a cidade ela venha economicamente avançar, tá certo? Aí a gente vai ter essas diferenças, crescimento urbano, crescer, né, construções, crescer e crescer. Não significa que a cidade esteja desenvolvendo economicamente, tá? Para se desenvolver economicamente, ela precisa de planejamento, de políticas públicas, investimentos que façam com que gere renda, gere dinheiro. A exemplo de uma instalação de algo que vai gerar emprego para aquelas pessoas que vivem naquela cidade. Por exemplo, é algo positivo, tá? E que vai gerar aí renda e que muitas famílias vão conseguir trabalhar e se manter, e a cidade só tem a crescer quando a gente tem investimentos desses, tá certo? Investimentos que gerem emprego, que gerem dinheiro e que melhorem a economia local. E essa melhoria econômica local, ela vai ser refletida no global, tá? Porque quando a gente tem uma cidade que ela vem sofrendo um processo de crescimento, desenvolvimento econômico, a gente vai ter uma cidade muito legal, muito boa de viver, porque as pessoas conseguem trabalhar, conseguem viver, né? Ter dinheiro para poder consumir, e tudo isso vai gerar aí renda. Então, a economia local ela cresce, tá? Né? Com todos esses fatores aí de desenvolvimento econômico, e isso, consequentemente, vai gerar renda para o global, né? As pessoas elas vão ter dinheiro para ter as coisas básicas, essenciais do dia a dia, e vai ter uma sobra aí, algo mais além daquilo, né, economicamente falando. Então essa sobra é justamente o dinheiro que a família vai usar para fazer férias, né, por exemplo, em outros lugares, comprar um produto que é de um valor mais alto e que, por estar, né, recebendo e estar estabilizado economicamente, vai consumir um produto, esse produto vai vir de outro lugar. Então a gente vai ter toda aí uma geração de renda e todo um desenvolvimento local e global, tá? Porque a economia era assim, ela faz um fluxo aí, e que todos que estão ao redor ali vão sendo beneficiados, tá? Se a gente tem aí um desenvolvimento econômico bacana, né, legal, a gente só tem a crescer, tá? Economicamente falando, a cidade ela melhora, as pessoas conseguem ter acesso às coisas básicas, e além disso, né, outras coisas também que a gente muitas vezes quer adquirir e não consegue por dificuldades financeiras, mas aí com esse desenvolvimento as pessoas conseguem adquirir isso, tá certo? E tudo isso vai gerando aí e vai melhorando a economia, tá? Então, tudo isso, quando a gente fala de industrialização, né, de crescimento urbano, de fluxos migratórios, de saneamento básico, moradia, educação, saúde, tudo isso ela vai estar englobada, né? A gente vai estar aí falando das pessoas, dos indivíduos, porque as pessoas são o foco principal de todo esse contexto. Sem elas a gente não consegue aí ter nada disso, né? É que a gente tem que pensar quando a gente vai realizar um planejamento, tá? Então, a gente tem uma cidade, a gente quer desenvolvê-la economicamente, a gente quer que a cidade ela seja boa, ela tenha qualidade. Então a gente tem que pensar primeiro nas pessoas, né? Em primeiro lugar, as pessoas. Então a gente tem as pessoas, a população que vive ali e a que não vive. Porque se a gente tem uma melhoria de qualidade de vida naquela cidade, ela vai ser uma cidade atrativa. E uma cidade atrativa, né, significa que outras pessoas vão vir morar nessa cidade, porque ela está sendo atrativa.
tá bem? Então a gente primeiro tem que pensar na população, né? Quem são as pessoas que vivem ali? Como é que elas vivem? Como é que elas são? Suas características? Como é que a gente consegue aí planejar algo que faça com que essa sociedade consiga viver bem, tá? E partindo das pessoas é que a gente consegue melhorar o cotidiano, o que tem ao redor. A gente consegue fazer uma urbanização adequada, tá? Com qualidade, tá? Com as coisas básicas que a gente precisa para ter saúde, tá? Porque a saúde está muito ligada também à questão de qualidade urbana. Se a gente tem aí uma boa estrutura, né, uma boa infraestrutura, a gente vai evitar diversas doenças aí, né? Então a gente tem todo um contexto aí, e todo esse contexto ele gira em torno de pessoas, da população. E o Brasil não é diferente. Então a gente tem um país aí que vive em crescimento populacional, em crescimento urbano, porém a gente precisa ter uma atenção aí na questão do desenvolvimento econômico. Porque se a gente tem crescimento urbano, tem crescimento de população e a gente não tem investimentos na economia, para melhorias da economia, a gente vai ter uma desigualdade social cada vez maior, tá? A desigualdade social é uma realidade, tá certo? E que o país sofre bastante com isso, porque a gente tem diversas pessoas aí vivendo de forma desumana, tá? Sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter onde morar. Isso é algo muito sério, tá certo? E que é preciso ser combatido. As pessoas precisam ter coisas básicas, uma moradia, saúde, educação, vida, um trabalho, tá? Então a gente precisa ter atenção nisso. E o Brasil não é diferente. O Brasil passa por todas essas dificuldades. Então a gente precisa aí ver meios de desenvolver economicamente o país para que a população ela venha ter uma melhoria e venha ter qualidade de vida, que é algo que todas as pessoas desejam, né? Todos nós queremos viver bem, né? Ter o básico e além do básico, não é? Que é um direito da gente. A gente quer ter uma qualidade de vida, a gente quer viver bem, a gente quer ter acesso a tudo que a gente tem direito. E é algo que a gente precisa aí estar lutando sempre, cobrando sempre, para que a gente consiga melhorar a nossa vida. E aí a gente vai ter aí um Brasil cada vez mais urbano, tá? O processo aí de urbanização no Brasil, ela ocorreu diferente, tá? De outros países, né? É diferente, por exemplo, da Europa, tá? Dos países europeus, que essa urbanização ela se deu mais na década de 19, no século XIX, para metade do século XIX, século XX, por aí, né? E o Brasil não. O Brasil ele veio historicamente num processo de urbanização bastante intensa, né? Apesar de que o processo de industrialização chegar tardiamente no Brasil, né? Esse processo de industrialização ela chegou já bem depois no nosso território brasileiro, porém ele veio de uma forma intensa que modificou aí bastante a configuração do território, tá? E hoje a gente tem um Brasil bastante urbano, tá certo? Então a gente tem aí mais de 80% da população brasileira vivendo nas cidades, tá certo? E tudo isso vai trazendo uma característica bastante preocupante no sentido aí de qualidade de modo de vida dessa população, né? E que a gente precisa aí pensar de como é que a gente consegue tentar melhorar essa situação, tá certo? Assim, a gente vai ter aí uma população bastante intensa, principalmente nas cidades, né? Nas capitais brasileiras, né? A gente tem um quantitativo bastante significativo de pessoas vivendo nas capitais do Brasil, tá?
principalmente na faixa litorânea. A gente vai ter aí uma configuração bastante significativa de pessoas vivendo no litoral brasileiro. E o Brasil, diversas cidades brasileiras, cidades grandes, tem um quantitativo absurdo de pessoas, e essa quantitativa ela vai aí aumentando cada vez mais, e cada vez mais a gente vai tendo aí desigualdades sociais, tá? O Brasil tem metrópoles, tá? Tem um crescimento urbano bastante desordenado, tá? Devido à falta de planejamento urbano. Então a gente vai ter aí grandes cidades com crescimento bastante intenso e bastante desordenado também. Claro que a gente vai ter algumas cidades planejadas, tá? E a gente tem aí a capital do Brasil, Brasília, né? Foi construída com planejamento, né? Uma estrutura planejada, mas que, diferentemente de Brasília, outras diversas cidades, elas cresceram sem planejamento, e a gente tem diversos problemas aí estruturais, sociais e econômicos no país, né? Quando a gente tem a falta de planejamento, a gente vai ter, por exemplo, dificuldade nos transportes. O que acontece? Todos nós, né, temos direito, tá? Legalmente falando, temos direito de ir e vir. E o que acontece? A gente precisa de ter uma estrutura para isso. Então, se a cidade ela não tem uma estrutura adequada, a gente vai ter uma dificuldade bastante significativa de se deslocar, tá? Cidades grandes, bastante grandes, que muitas vezes a gente passa horas de casa para o trabalho, né, para chegar ao trabalho e vice-versa. A gente tem dificuldades aí se a gente não tem um transporte adequado, eficiente, que faça esse trajeto. A gente vai ter uma dificuldade bastante intensa, tá? Porque a cidade grande, a gente tem problemas de transporte público, a gente vai ter problemas de circulação, porque muitas pessoas dizem: eu vou trabalhar e se eu pego um ônibus ou um metrô, demoro 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar um carro. Vou comprar um carro porque isso vai melhorar. Se eu ia gastar 1h30, agora eu só vou gastar 40 minutos. Então, assim, vai melhorar muito a minha vida em termos de chegar ao trabalho e chegar em casa, né? Na volta ao trabalho. Então, o que acontece? Aí muitas pessoas adquirem o transporte próprio, né? O seu carrinho, com muito esforço, né? Trabalhando bastante e juntando ali para comprar. Porém, a gente vai ter aí a questão da estrutura das vias, das ruas, que é um outro problema seríssimo. Então, se a gente já tem dificuldade nos transportes públicos, a gente também vai ter dificuldades na circulação, né? Então, eu achei que ia resolver minha vida, enfim, não resolvi. Por quê? Muitos carros, uma estrutura precária de circulação, e eu passo horas e horas no trânsito. Então, não resolvi muito esse meu problema. Então, a gente precisa que sejam realizados planejamentos, que sejam realizadas ações de melhoria no transporte público, para que as pessoas reduzam aí o uso do carro próprio para ir no transporte público, que assim ajuda para a circulação, e melhoria também nas vias de circulação, criando estradas de via rápidas, por exemplo, onde a população consiga se deslocar mais rapidamente, melhorando a estrutura das existentes, tapando os buracos, né, que a gente tem diversas vias cheias de buraco, né, porque a gente só tem o uso, mas não tem aí o reparo, e acaba que tudo, né, tudo se destrói, e
com as vias, com as ruas não são diferentes, né? Então a gente precisa de manutenção também. Então falta manutenção, falta uma estrutura adequada para que os transportes eles circulem de forma melhor possível. Então a gente precisa, sobretudo, de planejamento urbano, principalmente, né? No caso do Brasil, porque o Brasil é cada vez mais urbano e a gente vê aí diversas dificuldades para uma vivência tranquila, né? Porque é um absurdo a gente gastar horas e horas para chegar ao trabalho e voltar do trabalho por falta de um planejamento adequado, né, dos transportes, tá? Das vias aí. Então esse é um grande problema. Além desse problema de deslocamento, de transporte, a gente, como eu já falei aqui, temos um problema da desigualdade social, que é muito gritante, é muito forte. Infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que passam diversas dificuldades devido à falta de assistência correta. Correta, por que eu digo correta? Porque não adianta a gente tentar ajudar dando um dinheiro, coisa do tipo, sendo que aquilo ali vai contribuir naquele momento. Mas e depois, não é? Aquilo ali não vai durar a vida toda. Então as pessoas precisam o quê? De trabalho, de educação, de uma qualidade em termos de saúde, tá? De uma assistência de qualidade. É isso que as pessoas precisam. Porque se eu consigo ter um trabalho e ter uma escola boa para estudar e ter um hospital que me atenda com qualidade, a gente já tem o caminho andado, não é? Então, eu tenho um trabalho, então, se eu tenho um trabalho, eu vou ganhar um dinheiro, né, do meu trabalho, e esse dinheiro vai ajudar eu pagar minhas contas, né, eu comprar meu alimento, e se eu tenho uma escola com qualidade, que eu vou lá estudar, e se tenho saúde, então eu vou ter uma qualidade de vida, não é? Então, as pessoas precisam que ocorram investimentos que gerem emprego e investimentos que melhorem a saúde e a educação, que são as coisas básicas, tá certo? E tendo tudo isso aí resolvido, a gente vai ter uma outra configuração de sociedade, tá? Não é fácil, chegar até lá não é fácil, mas é possível, né? Aos poucos a gente pode sim conseguir melhorar a situação da nossa sociedade, tá certo? Então é isso, né? Eu vim trazer um pouco para vocês, tá? Em relação à questão da urbanização, da população, do modo de vida. A gente, durante o nosso curso, né, de geografia, a gente pôde ver algumas questões, discuti-las, tá certo? Claro que são questões bastante amplas, que a cada dia vem surgindo novas configurações e que a gente só precisa aí estar tendo atenção, discuti-las e tentar ver a melhor forma possível de contribuir para a melhoria, tá certo? Quando a gente fala em estudo da geografia, a gente fala de um universo bastante amplo, tá? E na geografia a gente pode discutir diversos temas a nível local e a nível global, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Que se for um pouco aqui do que eu pude trazer para vocês aqui no nosso curso, qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá certo? Que a gente tenta aí da melhor forma possível esclarecer, contribuir, tá certo? O objetivo da gente mesmo é que vocês adquiram conhecimento, tá certo? E que a gente consiga aí melhorar cada vez mais a educação do nosso país, tá certo? Trazendo aí informações e trocando também informações, porque a aprendizagem é isso, né? É uma troca de conhecimento, tá? Espero que vocês tenham gostado e continue com a gente e até a próxima. Beijos a todos.